graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, primeiro domingo do mês de novembro, dia 1º de novembro, de acordo com a tradição cristã, católica, apostólica romana, hoje é o dia de Todos os Santos. Nós nos lembramos, nessa semana, celebramos a semana toda, o presbitério de Ribeirão Preto fez uma programação, começando na segunda-feira à noite. Em cada uma das noites, um pregador, pastor e mestre falou sobre os pilares, os 5 pilares da reforma, e no sábado sobre a dieta de Worms. O dia 1º de novembro era um dia em que, no tempo de Martinho Lutero, costumeiramente havia, por parte da Universidade de Wittenberg, uma discussão sobre algum tema teológico. Em 1517, coube a Martinho Lutero propor uma discussão. E, de acordo com a sua preocupação, a sua dedicação, Martinho Lutero elaborou as conhecidas 95 teses e, no dia 31, afixou essas teses na porta da abadia ou da capela de Wittenberg, com o objetivo de, no dia seguinte, se fazer a discussão. Tratava-se de uma proposta de uma discussão de nível acadêmico. Originalmente as teses foram escritas em latim. O conhecimento dessas teses por parte de alunos da escola, da universidade, e por parte de líderes religiosos, de sacerdotes, provocou um grande alvoroço, porque era algo que mexia diretamente com a situação vigente na época, porque todas as 95 teses estão centralizadas no tratamento da questão das indulgências. E o que é indulgência? Indulgência é um perdão, indulgência é um ato de misericórdia, de redenção, de expiação. Indulgência é a anulação das penas, das penalidades que deve sofrer uma pessoa por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. E havia a prática da venda de indulgências nos tempos de Martinho Lutero, e quando ele foi tomando conhecimento disso e vendo a maneira como isso era feito, a maneira como as pessoas compravam as suas indulgências, pagavam em dinheiro as suas indulgências, para ter o indulto dos seus próprios pecados e também para ter o indulto de pessoas queridas, de parentes, de familiares que haviam morrido, e com certeza, de acordo com a crença que eles tinham, essas pessoas estavam no purgatório. Havia um sujeito, Johannes Tetzel, que era vendedor de indulgências. Naquele tempo se estava construindo a hoje conhecida em Roma, o grande templo em nome de Pedro. E para que se construísse isso com a ideia de que tudo que se faria naquele lugar, naquela igreja, seria para benefício das pessoas e valeria e funcionaria também como uma forma de conceder indulgência às pessoas. E Tetzel
fazia um teatro com o qual ele aterrorizava as pessoas, mostrando como é o sofrimento no inferno. Então ninguém jamais quereria, principalmente vendo a figura representada por Tetzel, ninguém quereria nem que os seus entes queridos fossem para o inferno e nem quereriam ir para o inferno de maneira nenhuma. Então, com isso ele convencia as pessoas a, pelo medo, pagarem altos valores, sempre na medida das suas posses, das suas possibilidades, mas pagar altos valores por essas indulgências. Martim Lutero ficou muito indignado com tudo isso. E as 95 teses que ele escreve têm o objetivo de questionar e até mesmo de apontar os erros destes atos e a impossibilidade de existir valor real nessas indulgências, a impossibilidade de realmente se conseguir indulgência dessa maneira, conseguir o perdão, conseguir a misericórdia, a bondade ou a graça de Deus dessa forma. E então Lutero teve a intenção de colocar isso em discussão. Essa discussão seria feita no dia 1º de novembro do ano de 1517. Aquilo chamou tanto a atenção que um grupo de estudiosos da universidade ali de Wittenberg, tomaram aquelas teses, copiaram, traduziram para o alemão e distribuíram. Então as pessoas que podiam ler, agora podiam ler aquelas 95 teses e saber o que foi que Martim Lutero publicou e que provocou uma celeuma tão grande e provocou perseguição e tudo mais. Bom, nós já levantamos aqui, compartilhamos aqui, ainda que superficialmente, bastante superficialmente, os 5 pilares da Reforma Protestante do século XVI. A supremacia e, na realidade, o valor único das Escrituras Sagradas, sola Escritura, sola graça. As Escrituras Sagradas nos mostram a graça de Deus e é pela graça de Deus que nós recebemos indulto, que recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos reconciliados com Deus somente pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo nós recebemos esta graça conforme Deus nos dá a conhecer e nos promete através das Escrituras Sagradas. Somente pela fé e somente pela fé em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo é simplesmente impossível nós termos indulgência. Sem Jesus Cristo é simplesmente impossível nós termos perdão. Nós recebemos perdão dos nossos pecados pela graça por meio da fé. Isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam de modo contundente e de modo indiscutível, de modo irrefutável. E tudo isso para a glória de Deus, porque Deus nos criou para a sua glória. Então, sola Escritura, sola graça, sola fide, solus Christo, ou solus Christus, e a glória somente a Deus. Com relação às pessoas, eu diria os simples mortais, né? Algo que também é fruto da reforma do século XVI, a defesa do direito ao livre exame das Escrituras Sagradas. Isso é o que eu gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão nesta noite. Nós vamos louvar a Deus, vamos prestar culto a Deus, é algo que nós oferecemos a Deus, entregamos a Deus. E nós temos uma referência na palavra de Deus para nos orientar com respeito a isso, com respeito ao serviço religioso, serviço de culto a Deus. Liturgia do culto. Liturgia é serviço, é uma palavra que significa serviço. Prestarmos culto a Deus é oferecermos um serviço a Deus. Prestar culto a Deus é fazer uma oferta a Deus, é entregar uma oferta a Deus. De acordo com a orientação do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12,
nos versículos 1 e 2, nós devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo isso o nosso culto racional, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. E nós nos baseamos nas Escrituras Sagradas para nos orientarmos na liturgia do culto, que deve ser liturgia para a vida. Não apenas o culto no momento em que nós nos reunimos num lugar, no templo ou mesmo em casa, recebendo a orientação, a direção do culto por meio da internet ou da TV ou de alguma outra forma, ao vivo ou gravado. Nós temos orientação na Palavra de Deus e nós encontramos essa orientação de uma forma muito didática no livro de Isaías, no capítulo 6. O texto de Isaías diz assim, nos versículos de 1 a 8. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor nos abençoe, nos oriente, ilumine o nosso entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos, a sabedoria que vem do alto, como Tiago ensina que nós devemos buscar para que nós sejamos edificados, fortalecidos e santificados pela palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para o nosso gozo. Que Deus nos abençoe e nos conduza, nos oriente, nos dirija. O que nós vemos aqui nos primeiros 4 versículos é o apontamento do Deus glorioso, o Rei dos Reis, assentado num alto e sublime trono. Morreu o rei Uzias, o trono do rei ficou vazio, mas Deus não está sentado no trono de Uzias. Deus está sentado num alto e sublime trono, um trono que está acima do trono do rei Uzias. Portanto, quem verdadeiramente governa Israel não são os reis humanos, mas é o próprio Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toda a glória seja dada a Deus. Vamos cantar um hino em louvor ao nosso Deus, com o qual nós clamamos como os serafins clamaram, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. No versículo 5 está escrito: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que acontece com Isaías quando ele tem essa visão do Senhor? Quando o Senhor lhe dá essa visão, é que ele fica cheio de temor, ele fica totalmente tomado pelo temor do Senhor. Porque ele reconhece diante da santidade de Deus, o Deus Santo, 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 Deus Santíssimo, ele reconhece que ele está perdido. Porque ele entende que a condição em que ele está é uma condição da qual ele não pode sair. Não tem como ele sair por si mesmo. E ele entende que assim ele não pode ter comunhão com Deus. Então ele entende que está separado de Deus, não tem comunhão com Deus. Por isso ele diz: estou perdido, ai de mim, estou perdido. É um reconhecimento necessário da parte de todo o povo de Deus que está morto nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus nos ensina, através de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, 23, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não há exceção. E no capítulo 6, no versículo 23 também, de Romanos, o salário do pecado é a morte. Por isso que o profeta Isaías, antes de ser profeta, ele vai ser chamado para ser profeta, né, nesse momento, mas ele é um homem temente a Deus. Ele tem exatamente essa consciência. O salário do pecado é a morte. E quando ele diz, ai de mim, estou perdido, estou morto. E essa é a condição de todos aqueles que ainda não foram achados por Jesus Cristo ou não se entregaram a Jesus Cristo. Mas é fundamentalmente necessário o reconhecimento da nossa condição de pecadores, o arrependimento dos nossos pecados e uma confissão verdadeira e sincera dos nossos pecados, semelhante a esta confissão que Isaías fez, semelhante à confissão daquele homem crucificado ao lado de Jesus. Nós, na verdade, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Bem, irmãos, agora nós vemos os versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Depois da confissão, acontece isso. Um dos serafins voa em direção a ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Todas as purificações eram feitas com fogo. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Um serafim, uma brasa, um indulto, um perdão, uma purificação. Isso reconstrói a comunhão com Deus. Desta maneira, Deus está mostrando como Ele oferece as condições para a reconciliação com Ele. Nós devemos compreender, isso significa o que Deus fez por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para purificar de todos os seus pecados todos aqueles que nele creem. Isso chama a nossa atenção para solos Christus, sola gratia, sola fide, que nós conhecemos somente pelas Escrituras Sagradas. Uma brasa? Não. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus,
que se manifesta em nosso favor, que é dada em nosso favor para o perdão dos nossos pecados e para a nossa redenção. Em seguida, nós vamos cantar o hino de número 78, Perfeita Expiação. Sacrifícios imolados sobre o sangue nosso altar, não tiravam os pecados, não podiam expiar nossas culpas, nem remorsos dissipar. Nossas culpas, nem remorsos dissipar. Mas o sangue precioso que na cruz o Redentor derramou tão generoso, tem poder expiador, purifica o mais ímpio pecador, purifica o mais ímpio pecador. Triste choro meu pecado, mas Jesus me dá perdão, e por Ele perdoado não verei condenação. O Cordeiro da completa remissão, o Cordeiro da completa remissão. Todo peso do castigo, punição que mereci, lá na cruz supremo amigo foi lançado sobre ti. Vou cantando, minha culpa estava ali. Vou cantando, minha culpa estava ali. Agora os versículos 8 e 9 nos dizem assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais, vede e não percebais. Depois da purificação, depois do perdão, então o profeta ouve a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ele ouve Deus fazendo este questionamento: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então Isaías, agora livre do medo, porque ele está liberto do pecado, está remido, ele se apresenta: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E então Deus agora se dirige a ele. Deus fala diretamente com ele. Vai
e dize a este povo. Deus manda que Isaías vá falar ao povo, vá proclamar o evangelho, vá anunciar a sua palavra, que na verdade, ao mesmo tempo que aponta o evangelho, porque exalta a justiça de Deus, aponta também a disposição de Deus com a sua dura palavra de juízo contra um povo de dura cerviz, um povo que não se curva diante de Deus. O Senhor fala a Isaías, agora justificado, e ele ouve e responde. Para a glória do Rei dos Reis e para a glória do Senhor dos Senhores, a palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus é pregada. Vamos cantar um hino de número 221, com o qual nós, a semelhança, vivendo uma experiência semelhante à experiência de Isaías, a experiência de estar reconciliado com Deus, de ter os seus pecados perdoados, crendo nisso, que também tenhamos a disposição de obedecermos a Deus e fazermos aquilo que Ele nos manda fazer, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, amando o nosso próximo como a nós mesmos, socorrendo os necessitados. Cantemos o hino de número 221, com o qual nós dizemos: quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém.
nossa meditação nesta noite sobre o assunto que nós já mencionamos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde nós vamos ler os versículos de 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Diz assim o texto: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo, passou longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O que usou, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Nós não vamos nos dedicar hoje a uma análise mais profunda deste episódio narrado por Jesus, desta lição dada por Jesus a este intérprete da lei. Vamos apenas destacar no versículo 26, Jesus responde à pergunta feita pelo intérprete da lei: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele responde assim: o que está escrito na lei? Você deve conhecer a lei. O que está escrito na lei? O que está escrito era para ser lido. Como interpretas? Como interpretas o que está escrito na lei? Para eu interpretar, primeiro eu preciso conhecer, primeiro eu preciso saber o que está escrito. Por essa razão, é tão importante a decisão dos reformadores de defenderem o livre exame das Escrituras Sagradas. O que significa isso, o direito ao livre exame das Escrituras? Na Reforma Protestante do século XVI, como o catolicismo romano não orientava, não conduzia e muito menos permitia, porque não era conveniente permitir que todas as pessoas comuns lessem a palavra de Deus, lessem a lei de Deus, lessem os evangelhos, então não havia liberdade para isso. Muitas pessoas, ainda que tivessem liberdade para ler, não podiam ler porque não sabiam ler. Outras tantas pessoas, mesmo sabendo ler, não poderiam ler porque não existia a Bíblia na sua própria língua. Então, uma das coisas que é extremamente importante como fruto da reforma do século XVI é, por exemplo, a tradução da Bíblia feita por John Wycliffe
para a língua inglesa. Na Inglaterra, John Wycliffe começou a trabalhar na tradução da Bíblia. Ele morreu antes de conseguir terminar, mas seus discípulos, os Lollardos, terminaram a tradução da Bíblia e assim a Bíblia ficou totalmente traduzida para o inglês. Martim Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã. Essa tradução da Bíblia feita por Martim Lutero para a língua alemã tem uma importância muito grande para a própria preservação da língua alemã. E esta tradução de Martim Lutero, logo a seguir, foi impressa por Gutenberg e com o avanço, o desenvolvimento do meio mecânico para se fazerem as impressões de papéis, de documentos, isso facilitou a impressão da Bíblia. A imprensa de Gutenberg, ou a prensa de Gutenberg, imprimiu a primeira Bíblia em alemão, a tradução de Martim Lutero, feita em alemão, e isso tem uma importância histórica muito grande, porque essa tradução de Martim Lutero e a preservação da língua alemã numa edição tão importante da Bíblia, traduzida por Martim Lutero, isso tem uma importância histórica muito grande, porque a língua alemã foi preservada, e isso é de um valor inestimável, talvez inestimável. Por que traduzir a Bíblia? Porque o entendimento dos reformadores, de Martim Lutero e de outros reformadores, isso era uma coisa que vinha já desde pré-reformadores, mas ganhou força na reforma protestante do século XVI. O desejo, a intenção era que, para que o povo voltasse à pureza do evangelho, da igreja cristã primitiva, era necessário que esse povo tivesse acesso à palavra de Deus, que esse povo pudesse ouvir Deus falando na medida em que eles fossem lendo a palavra de Deus. Por isso, o livre exame das Escrituras Sagradas foi defendido pelos reformadores e isso provocou mudanças muito grandes e profundas, não apenas na história do povo alemão, mas em toda a Europa e no mundo todo. Hoje, no mundo todo, porque hoje a palavra de Deus está com essa noção, com essa compreensão, com essa mentalidade e com o desejo de que as pessoas gozem do direito pleno de livre exame das Escrituras. Traduções, equipes de traduções vêm trabalhando continuamente para garantir que a vontade de Deus seja cumprida, no sentido de fazer com que a sua palavra escrita chegue a tantas nações de diferentes línguas quanto for possível. Cada um tendo a Bíblia na sua língua e podendo ler a Bíblia, podendo ler a palavra de Deus, pode tomar para si a pergunta que Jesus Cristo faz: o que está escrito na lei? Se eu não tiver a lei na minha língua, como é que eu posso saber o que está escrito? Vou ter que ouvir alguém me falar. Mas se estiver a lei escrita na minha língua e eu souber ler e eu puder ler, eu vou ler e eu mesmo vou tomar conhecimento da lei de Deus. Eu mesmo vou tomar conhecimento da lei de Deus. Eu creio que para nós compreendermos a importância disso, talvez nós devêssemos hoje pensar na seguinte possibilidade: você não sabe ler, nem escrever, e você tem a expectativa de que vai receber uma grande herança. Mas quando o testador morre, alguém diz a você que, na verdade, nada foi deixado para você. Se essa pessoa for da sua confiança e você acreditar nela, você não vai poder ler o testamento. Se a pessoa fizer de conta que está lendo o testamento para você e ler um documento falso, você não vai saber, porque você não sabe ler, então você não sabe identificar se o documento é verdadeiro ou falso. Você já pensou como é complicado isso? E se você estiver vivendo num ambiente onde você venha percebendo com o tempo de que as pessoas que cercam você são pessoas interesseiras e não são dignas de confiança? Então, provavelmente o que você vai fazer é exigir que aquele documento chegue às suas mãos e você vai a uma autoridade constituída num cartório, por exemplo,
para pedir que seja feita a leitura daquele documento, para saber se você tem ou não tem algum direito apontado ali naquele testamento. Ora, se a igreja naquele tempo não queria permitir, por isso não fazia o mínimo esforço, não tomou nenhuma providência para que o povo recebesse a palavra de Deus na sua própria língua, se não havia interesse de dar educação aos pobres, às pessoas das classes mais baixas, aos camponeses, por exemplo, porque a reforma protestante do século XVI não é só uma reforma protestante. Ela tem uma porção de segmentos, de braços. O corpo da revolução do século XVI não é só religioso. Pode até ter sido o estopim da bomba que trouxe uma porção de coisas à tona, como situação política, econômica, social na época, e tudo isso passou por transformações, tudo isso passou por mudanças. Nós damos ênfase a reforma protestante, mas há uma porção de elementos de natureza da ordem social, da ordem econômica e política da época que também sofreram mudanças de extrema importância. Saber ler, então, é extremamente importante para ter o direito, para exercer o direito de livre exame às Escrituras Sagradas. Livre significa que eu, sabendo ler, eu posso livremente tomar conhecimento daquilo que Deus me diz através da sua palavra escrita. Ninguém terá a possibilidade de me controlar, só me falando aquilo que interessa. E não é só o que interessa a mim. Cerceando a minha liberdade de ter conhecimento de toda a palavra de Deus. Isso é de uma importância tão grande que, se nós observarmos lá no livro de Neemias, no capítulo 8, nos versos de 1 a 12, nós vamos ver que quando o livro da lei foi encontrado por Ilquias, ele comunicou com o rei aquele fato. O livro foi lido para o rei rasgou para o rei rasgou as suas vestes, o rei Josafá rasgou as suas vestes, por causa de tudo que ele ouviu da lei do Senhor. Mais tarde, na reforma do templo, naquele mesmo período, mas na reforma do templo em Jerusalém, o povo estava voltando do exílio para Jerusalém. O livro de Neemias, no capítulo 8, nos conta de como Esdras, num dia, começando com o nascer do sol até o meio-dia, o povo em pé e ele sobre um palanque, um púlpito que fora construído de madeira para ele ficar mais alto do que o povo, para facilitar para que o povo pudesse vê-lo e ouvi-lo bem. Ele fez a leitura de todo o livro da lei. Aquilo mudou completamente a vida do povo, porque o livro estava perdido. Enquanto o livro da lei estava perdido, o povo não tinha conhecimento, foi perdendo o conhecimento da lei. Mas agora não. Agora o livro foi lido perante o povo e o povo tomou conhecimento da lei do Senhor, e isso mudou a vida do povo. Isso é tão importante que Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, conversando com os saduceus são uma casta do povo de Deus, de entre os judeus, eles religiosos, mas eles não acreditavam na ressurreição. E quando eles estão discutindo com Jesus, tentando fazer uma armadilha para Jesus, o que eles estão tentando fazer? Eles estão deturpando a verdade, por não conhecer a verdade, portanto não crerem na verdade. Eles estão discutindo com Jesus, pensando que estão pondo Jesus na parede, porque eles não conseguem nem acreditar em Jesus. Então Jesus diz para eles: o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras. Literalmente, na nossa tradução em português, do João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, está escrito assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque as Escrituras ensinam como é a verdade da ressurreição. E se eu não conhecer as Escrituras, eu não vou ter conhecimento da verdade. Então, por isso, é extremamente importante que eu compreenda a minha liberdade e o meu direito de examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Ora, Jesus fala da importância de examinar as Escrituras, porque toda a lei de Deus está registrada nas Escrituras.
A lei, os profetas. E o que Jesus Cristo fala com respeito à lei e os profetas em Mateus capítulo 5, nos versículos 17 e 18? Ele diz, não pensem que eu vim revogar, abrogar a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu não vim anular, eu não vim diminuir, eu não vim minimizar, eu não vim dividir, partir, separar partes, dar prioridade a umas e a outras. Não, eu não vim fazer isso. Eu vim cumprir a lei. E é bom que todos saibam que não passará nenhum i, nenhum tio da letra da lei sem que tudo se cumpra. Até o fim dos tempos, não passará nenhum i, nenhum tio da lei, da letra da lei, sem que tudo se cumpra. E o tio são dois pequenos sinais que existem, inclusive na língua grega, que é a língua com a qual o Novo Testamento foi escrito. O i e o tio são dois sinaizinhos pequenininhos. E Jesus está dizendo que nem esses sinaizinhos pequenininhos passarão sem que tudo se cumpra. Se tudo vai se cumprir, significa que nada da lei vai mudar, nada da lei vai ser alterado. A lei é a lei dada por Deus e ela está escrita. E a nós cabe, se quisermos, usar do direito de examinarmos livremente as Escrituras. Você compreende o que é examinar? Explicar. Primeiro se examina, depois se explica. Examinar significa ler cuidadosamente, esquadrinhar, ou seja, analisar cada palavra, cada frase, com o objetivo de compreender corretamente aquilo que o texto está dizendo. Isso é examinar. Examinar as Escrituras, portanto, é fazer uma leitura profundamente atenciosa para compreender bem aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra. Examinar as Escrituras é isso. Se eu examinar bem as Escrituras, eu poderei explicar bem as Escrituras. Mas se eu não examinar as Escrituras e não a conhecer, qualquer explicação que eu tentar dar poderá ser explicação de qualquer outra coisa, menos do texto bíblico que eu não examinei. Hoje isso é muito comum, tem muitas pessoas, muitos pregadores, muitos líderes religiosos que colocam a sua vontade, colocam as suas ideias, colocam os seus pensamentos, convencem muita gente. Convencem muita gente. Mas o que é que eles estão fazendo? São cegos guiando cegos. A palavra de Deus é a palavra que nos é dada por Deus para nós conhecermos a verdade de Deus. Por isso nós devemos examinar as Escrituras. Examinar significa muito mais do que fazer apenas uma leitura devocional para cumprir plano de leitura. Por favor, compreenda isso. Eu não estou dizendo que você não deve ter um plano de leitura e que você não deve fazer uma leitura devocional. Não é isso que eu estou dizendo. Deve sim, mas por um favor que você fará a você mesmo. Faça da sua leitura devocional, no cumprimento de um plano de leitura anual, se você quiser fazer assim, faça disso uma oportunidade preciosa que você tem, tendo as Escrituras Sagradas na sua língua, que você pode ler e compreender. Faça disso a preciosa oportunidade de examinar cuidadosamente as Escrituras Sagradas, para tê-la bem explicada para si, e para poder compartilhar. E quando você for compartilhar com outras pessoas, você poderá explicar aquilo que você examinou. Mais importante do que isso, examinando as Escrituras, você não comete o erro de não examiná-la. Errais não conhecendo as Escrituras, errais não examinando as Escrituras. Você não comete esse erro. Pelo contrário, você faz o que é certo. E você aprende, compreende a palavra de Deus, que precisa ser vivida. Como é que nós vamos viver? Como é que nós esperamos viver corretamente a palavra de Deus se nós não a entendermos, se nós não a compreendermos bem? A palavra de Deus nos dá alguns exemplos interessantes, como por exemplo, por exemplo o caso do eunuco de Candace, que ia descendo de Jerusalém em direção a Gaza. Ele estava voltando para a África, para a Etiópia, e
o Espírito Santo leva Filipe até aquela estrada e ordena a Filipe que acompanhe o carro, e Filipe vai correndo do lado da carroça, da carruagem na qual viajava aquele eunuco de Candace, e ele ouve que aquele homem está lendo em voz alta. E então ele pergunta, correndo ali do lado da carruagem, ele pergunta: entendes o que lês? Lembra-se que Jesus Cristo perguntou ao homem intérprete da lei: como interpretas o que o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como interpretas o que está escrito na lei? O Felipe pergunta: como interpretas o que estás lendo? Entendes o que lês? Ele responde: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Explicar. Quem vai explicar? Vai explicar quem conhece. Quem conhece a lei, quem conhece os ensinamentos, quem conhece a palavra de Deus, vai poder explicar. E Filipe conhecia perfeitamente o livro de Isaías. E aquele homem estava lendo no capítulo 53. A Bíblia não era dividida em capítulos, ele possuía um rolo do livro de Isaías, e estava lendo o trecho que fala de Jesus Cristo, é o trecho que corresponde ao capítulo 53. Então ele perguntou para Filipe: de quem o profeta está falando, ele está falando dele mesmo ou está falando de algum outro? Aí então Filipe explicou para ele que ele estava falando de Jesus Cristo. Assim ele pôde compreender, assim ele pôde entender. Sabe o que foi que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que aquele homem fez um exame das Escrituras. Até onde ele conseguia entender pelo conhecimento que tinha, ele estava examinando. E o que ele conseguiu neste exame foi uma boa dúvida. De quem ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou está falando de algum outro? Então Filipe responde que aquele profeta estava falando do Messias, o servo sofredor de Deus, o Cristo de Deus, aquele que morreu na cruz. Aí aquele homem entendeu tudo. Filipe falou com ele a respeito do batismo, do novo nascimento. Quando ele viu água, ele disse: ali tem água, que impede que eu seja batizado? Se você crê de verdade, nada impede. Desceram os dois daquele carro, porque ele havia chamado Filipe para subir no carro, onde Filipe explicou a ele tudo. Desceram, Filipe o batizou, e quando Filipe acabou de batizá-lo naquela água que havia ali, Filipe desapareceu. O caminho de Jerusalém para Gaza é ao sul, do sul de Jerusalém. E Filipe foi achar-se em Azoto, que é um caminho que sai para o norte. Obra de Deus, obra do Espírito Santo, mas o que nós vemos aqui é a importância do exame das Escrituras, porque é importante compreender o que as Escrituras Sagradas estão ensinando. Num determinado momento, Jesus Cristo fala com os judeus. Jesus Cristo havia curado aquele homem paralítico, o cego, e era sábado. E agora havia um tumulto por causa daquela cura feita no sábado, paralítico. Por causa da cura daquele paralítico feita no sábado, muitos judeus viram aquele paralítico, ex-paralítico, carregando o seu leito para casa. E quem foi que deixou você carregar? Quem foi que mandou você carregar? O que foi que aconteceu? Aí ele falou: foi o homem que me curou que me mandou levar o meu leito para casa. E eu tô indo para casa. Nesse momento, aquele ex-cego ainda não sabia bem que se tratava de Jesus e quem era Jesus. Então, Jesus Cristo diz aos judeus que o perseguem e tumultuam a situação vivenciada naquele momento. Eles não creem em Jesus, eles rejeitam Jesus, e então Jesus diz para eles: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês procuram a vida eterna nas Escrituras Sagradas, examinando as Escrituras Sagradas, mas vocês não estão fazendo esse exame direito, porque elas falam de mim e vocês não estão enxergando nela o que eu sou, e não estão enxergando em mim o que ela diz a meu respeito. É preciso compreender as Escrituras. Com tudo isso, nós vemos que as Escrituras não serão mudadas para facilitar o entendimento de quem quer que seja. Nós precisamos nos preparar e ter ajuda uns dos outros para compreendermos a mensagem das Escrituras Sagradas. Mas nós precisamos compreender bem a importância deste fator que é defendido
a partir da reforma do século XVI, que é o direito ao livre exame das Escrituras. Isso significa, livre exame significa que qualquer pessoa tem o direito de examinar por si mesmo as Escrituras Sagradas. Examinar não significa mudar, transformar, fazer de novo, escrever de novo, fazer dizer outra coisa. Não significa isso. Examinar significa esquadrinhar, ler rigorosamente, cuidadosamente, procurando compreender. Tudo o que a Bíblia nos diz é absolutamente suficiente para nós compreendermos a mensagem de Deus, sem que ela precise ser mudada ou transformada, até porque o próprio Jesus Cristo disse que ela não será mudada, que um i ou um tio da lei não passará sem que tudo se cumpra, até o final dos tempos. Em Gálatas, para nós terminarmos, em Gálatas no capítulo 1, os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos anuncie evangelho diferente do que nós temos pregado, seja anátema, seja excomungado, seja rejeitado. É anátema. Como nós já dissemos outras vezes, e agora repito, seja anátema. Ainda que um anjo venha do céu, ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que nós vos anunciamos, seja anátema. E para terminarmos, no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 18 e 19, bem no finalzinho do livro do Apocalipse, está escrito, é uma palavra ameaçadora. Muita gente não gosta disso, muita gente acha que isso não é coisa de Deus. É a palavra de Deus, está aqui. Final de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Se alguém acrescentar alguma coisa ao livro ou à palavra deste livro, desta profecia, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nela. E se porventura alguém retirar, diminuir deste livro da profecia, algo da palavra que é aqui ensinada ou lida, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida. Deus é soberano, mas ele precisa chamar a atenção com dureza de todas as pessoas que pensam que podem mudar a palavra dele para torná-la aceitável, para torná-la praticável, para torná-la palatável, para torná-la audível. A palavra de Deus jamais será condicionada às pessoas que sentem coceira no ouvido, dando preferência às fábulas de velhinhas caducas. A palavra de Deus é esta que nós temos e que está sendo traduzida para tantas línguas, inteira ou em partes, em obediência à ordem de Jesus Cristo, dada para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura, seja anunciado até os confins da terra, para que se cumpra o que Jesus Cristo disse. E será pregado este Evangelho do reino a todas as nações da terra. Nações aí se refere a etnias e, portanto, línguas, a todas as nações da terra. Então virá o fim. Jesus Cristo só voltará quando o seu propósito estiver totalmente cumprido, ou seja, a sua palavra tiver sido anunciada em todos os lugares, para que se cumpra a própria palavra de Deus que diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Que Deus nos abençoe e que nós compreendamos e nos lembremos e percebamos a importância daquilo que aconteceu, das mudanças que aconteceram com a reforma protestante do século XVI, como elas têm importância, têm valor e são ativas na nossa vida no dia a dia. E serão até a volta de Jesus. Deus nos abençoe. Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador amado. Nós te pedimos, ó Deus, dá que nós compreendamos com toda clareza e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, iluminados pelo Teu Espírito Santo, nós examinemos sempre e cuidadosamente a Tua Palavra. Examinemos sempre as Escrituras Sagradas, para que nós possamos
explicá-las quando compartilharmos com qualquer pessoa, qualquer um que seja o nosso próximo. E principalmente, ó Deus, para que nós compreendendo-a com clareza, compreendendo-a bem, a vivamos com integridade, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus em toda parte, desde agora, até a volta do Senhor Jesus. Amém.